Você já parou para pensar quanto paga de imposto sem perceber? E quanto paga de forma clara, direta, sentida no bolso? Impostos que aparecem no seu contra-cheque, na sua conta bancária, no valor do seu imóvel ou no momento de declarar o imposto de renda. Esses são os chamados impostos diretos, os mais dolorosos e os mais visíveis. Neste episódio da série Todos os Impostos que o Brasileiro Paga, vamos mergulhar fundo nos tributos que incidem diretamente sobre a sua renda, seu patrimônio e seus ganhos. Bem-vindos ao canal Que História é Essa? Mas o que são impostos diretos? Diferente dos impostos indiretos, que estão embutidos no preço dos produtos e serviços, os impostos diretos são cobrados de forma explícita, geralmente sobre aquilo que você tem, ganha ou acumula. Eles estão sempre ali, no seu rolerite, na sua declaração de IR, no IPTU que chega todo começo de ano. Entre os principais, temos o Imposto de Renda, IR, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e o Imposto sobre Grandes Fortunas, que no Brasil nunca saiu do papel. Imposto de Renda, IRPF, o leão que todo ano te morde. O Imposto de Renda da Pessoa Física é o mais famoso entre os tributos diretos. Segundo a Receita Federal, mais de 41 milhões de brasileiros entregaram a declaração em 2024, mas será que ele é justo? Hoje, qualquer cidadão que ganha acima de R$ 2.640 já começa a pagar imposto de renda. A última atualização da tabela ocorreu parcialmente em 2023, mas continua defasada. Segundo o levantamento da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, UNAFisco, se a correção tivesse acompanhado a inflação, a faixa de isenção seria próxima de R$ 5.000. Isso significa que milhões de brasileiros de baixa renda continuam pagando imposto como se fossem classe média. E IPVA, o imposto que não perdoa nem carro parado. Outro tributo doloroso é o IPVA. A alíquota varia de estado para estado, chegando a até 4% sobre o valor do veículo. O problema é que ele incide até sobre veículos antigos, usados apenas esporadicamente, ou que estão fora de circulação. Em São Paulo, por exemplo, a arrecadação com IPVA em 2023 ultrapassou 23 bilhões de reais. Fonte: Secretaria da Fazenda de São Paulo. E metade desse valor vai para os cofres do estado. É um imposto que pesa principalmente sobre a classe média, que depende do carro como meio de transporte, muitas vezes por falta de transporte público eficiente. IPTU: o dono da casa sempre paga. O IPTU incide sobre o valor venal do imóvel. A cobrança é anual e obrigatória para qualquer proprietário de bem urbano. E há casos de valores abusivos, principalmente em grandes capitais. Em 2024, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou um reajuste de até 20% no IPTU para alguns bairros da cidade, gerando revolta entre moradores. Além disso, muitos imóveis têm seu valor venal desatualizado, o que leva a cobranças fora da realidade de mercado. ITCMD. Heranças e doações também são taxadas. O Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doações é cobrado por estados. Em casos de heranças e doações em vida, esse imposto pode chegar a 8% em alguns estados, como Pernambuco e Ceará. Isso significa que até mesmo ao receber uma ajuda da família ou herança de entes queridos, o cidadão tem que pagar uma parte ao governo. Em São Paulo, o ITCMD rendeu ao estado mais de 3 bilhões de reais em 2023. Mas por que são os mais dolorosos? Porque são impostos que o cidadão sente de forma direta. São valores altos, concentrados e de pagamento obrigatório. Não há como escapar. E, diferentemente dos impostos embutidos nos produtos, esses não passam despercebidos. Além disso, pesam mais sobre quem ganha menos proporcionalmente, pois os mais ricos têm acesso a planejamentos tributários e formas de reduzir o impacto fiscal. Infelizmente, o Brasil tributa pouco o rico e muito a classe média e a baixa. Segundo o relatório da OCDE, o Brasil está entre os países que menos tributa a renda dos mais ricos. Enquanto isso, a classe média e os trabalhadores formais
são os mais afetados. O imposto sobre grandes fortunas, previsto na Constituição de 1988, nunca foi regulamentado. Isso significa que milionários e bilionários não têm um tributo proporcional à sua riqueza. Mas será que existe solução? Tributar menos o consumo e mais a renda, atualizar a tabela do IR, criar uma faixa real de isenção e tributar grandes fortunas são medidas debatidas por especialistas. A reforma tributária de 2023 trouxe avanços, mas ainda falta equilíbrio na forma como os tributos afetam a população. Mas, e aí, você sabia que todos esses impostos existem? Já sentiu o peso deles no seu bolso? Compartilhe sua experiência nos comentários. No próximo episódio, vamos falar dos impostos que afetam diretamente os empresários, microempreendedores e autônomos, e como isso impacta a economia do país. A dor da cobrança é maior quando não se enxerga o retorno. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios da série.